o Ocidente é vaidoso, né? Que se perguntar para os povos originários do Brasil, para os povos originários de África que constituíram o Brasil, isso é uma prática. A conta que a gente precisa pensar, fazer é o quantos pobres se faz um bilionário. Ao mesmo tempo, quando é que foi diferente? Nunca houve tanta acumulação de poder? Se você fizesse esse corte em 1617, tinha a mesma coisa. Nunca houve na história tanta acumulação de poder naquele contexto histórico-geográfico. Não é só acúmulo de dinheiro, é uma propositura de execução de vidas. Porque se eu sou tão bilionário, como eu não consigo contribuir para cessar uma guerra? Salve, salve, nação doadora! Tá no ar mais um episódio do podcast Aqui se faz, aqui se doa. Eu sou a Mariana Campanati, eu sou a diretora executiva do Instituto MOL. A gente sempre traz assuntos que conectam cultura de doação com o que está sendo debatido por aí no dia a dia ou questões mais amplas. Hoje, o assunto que a gente vai discutir nesse episódio, ele é um pouco polêmico. A gente tem dificuldade de falar um pouco sobre ele. É sobre morte, mas isso quer dizer que é sobre vida também, sobre legado. Para falar desse assunto, entender um pouco mais sobre como o nosso próprio ativismo pode ter um legado para a sociedade, a gente traz dois convidados especiais, a Leon Cunha e o Zeca Camargo. Sejam muitos bem-vindos. Bem-vinda. Bem-vindo. Leon Cunha é uma ativista referência na luta pelos direitos da população LGBTQIAPN+. Ela atua tanto no campo político quanto da sua própria vivência. E é uma honra ter ela aqui hoje com a gente. E o Zeca Camargo, que é o conhecido jornalista e comunicador brasileiro, que tem um legado importante na comunicação do nosso país. Eu queria já começar esquentando com uma pergunta, vou direcionar a Neon, que é: o que você considera que é um legado do seu ativismo? O que você já reconhece que você tem deixado? Muita coisa. Muita coisa. Sendo negra, trans, ameríndia, colocando-se em pauta, começando a trabalhar muito cedo, com 4 anos na faxina, acompanhando minha mãe, aprendendo transformação social, trabalhando numa gestão pública desde os 12 anos. A gente tem que lembrar que não tinha a ECA em 1982, uma série de coisas. Então, pensar que só a minha existência também faz justiça na defesa do que a gente conquistou, no que eu vou chamar de democracia, ainda que muitas vezes ela parece não tão efetivada, mas ela existe, pelo menos, para a gente pensar sobre ela, pensar na minha trajetória ali na ditadura, enquanto pessoa que vive uma identidade de gênero para si, para o mundo outra, e aí que conhece o submundo. A gente está falando de uma São Paulo com operações de extermínio declaradas, que dizia, né, os gestores do Estado e do município diziam abertamente: precisamos limpar cidades anormais. Então, não pensar em luta antimanicomial, lembrando que a homossexualidade é despatologizada em 90. As pessoas trans continuaram patologizadas. A cisgeneridade tinha seu pacto com a sua branquidade naquele lugar que precisa ser pensado. Essas pessoas ficaram para isso. Então, quando eu penso no processo que é um estupim, que eu só queria mesmo que o Brasil discutisse, eu nem imaginava que eu ganhasse o processo, mas estava falando naquele momento em que, acho que a Folha de São Paulo publicou bonito, mulher ou morte. E era isso que eu estava dizendo. Até porque, se a gente para pensar, mesmo que a gente fala da LGBTfobia, é preciso falar de misoginia que antecede, do racismo que embebe disso, e todas as outras vertentes que a gente poderia pensar. Mas de forma bem objetiva, quando eu faço um processo pedindo reconhecimento de gênero, sem patologização, sem laudo clínico médico, sem cirurgia, sem uma série de coisas, e ao mesmo tempo falando, se eu não existo, se eu não estou aqui no reconhecimento legal de gênero, eu não sou ninguém. Eu prefiro a morte, porque uma vez sendo vítima das violências psicológicas, físicas, então, entre tantas outras, você já conhece a violência, conhece inclusive que esse país continua pelo 14º ano consecutivo o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então, você sabia a morte que estava te reservada. Eu tinha 2 escolhas: ou existir ou morrer com dignidade. Aí eu peço a morte assistida, a morte digna. É sobre existência, né? Eu acho que mais que existência, é sobre liberdade de ser quem você é. E eu sempre digo isso, só podia ser feito por uma mulher negra. Acho que esse é o maior legado para mim. De pensar que eu herdo delas, quando eu penso nas mulheres que vieram antes de mim, produzindo liberdade. Pensar que em 1871 que nós temos a lei do ventre livre. Os primeiros negros do Brasil são desses ventres. Obrigada, né? A sua história, ela de fato já deixa um legado em vida e com certeza ela, né, perpetuará por várias gerações.
E aí, falando em gerações, o Zeca é uma referência no nosso jornalismo, como comunicador brasileiro. Incrível. É. Quem diria, né? Tem que deixar alguma coisa aqui nos 62 anos. Ela falou que lembra de mim na MTV. Isso diz muito sobre a idade da pessoa. Eu lembro também. Então, tá vendo? E quando eu penso também no legado, é curioso, eu vou ter que te contradizer, porque você fala morte, que na verdade é vida, e a gente fala do legado, o legado justamente como é que fala? Uma superação da morte, é o que você deixa aqui. É como se você não tivesse morrido, na verdade. Aliás, é assim que a gente espera que a gente seja lembrado, que nosso trabalho seja uma coisa permanente. Eu tenho várias opiniões sobre a morte. Eu, obviamente, não desejo morrer, mas eu não tenho nenhum medo dela, é inevitável, é o que vai acontecer e tudo. Mas pelo contrário, eu me completo nas pessoas que me conhecem e falam: você é uma inspiração, que legal que você fez, você deixou isso para mim. Porque você não faz com essa intenção. Eu não tenho legado, agora vou assinar isso aqui, minha vida e obra, e você usa aí. Você vai fazendo e você acredita. Esse legado é a própria imortalidade. E não num sentido desesperado, de você viver para sempre e tudo, mas como uma coisa que você não é que eu vou deixar, eu peguei de alguém. Eu sou isso assim porque muita gente veio antes, como você falou. Tem gente que estava fazendo isso muito antes, sofrendo, apanhando, sendo presa, morrendo antes que você. Eu não comecei nada. Eu pego uma coisa em movimento. Eu, felizmente, tenho a sabedoria, a inteligência, a oportunidade de transformar isso tudo que eu recebi e levar para outras gerações e ver pessoas que, direta ou indiretamente, eu identifico que estão levando esse trabalho adiante. Essa é a única imortalidade que me interessa. Acho que essa é uma boa brecha para a gente ouvir um trechinho do vídeo do Nelo Torraca, que ele fala sobre o legado dele, o que ele vai deixar. Isso foi no Festival de Cinema de Gramado. Na época era o leprosário lá de Mato Grosso, uma parte para o Retiro dos Artistas, outra para a BBR do Rio, que toma conta das crianças com paralisia cerebral, e outra para o GAPA de Santos, que eu sou o patrão das crianças. Então eu fiz isso, deu um trabalho, você pegar um advogado, fiquei, sei lá, mais de 20 dias que tem que fazer muito bem feito, né? Porque o governo cobra uma coisa, você tem que fazer 3 testamentos para colocar. Um fica guardado com o advogado, outro fica... Isso me deu uma... Eu acho que tinha que voltar para alguma... O meu trabalho tinha que voltar para os lugares certos, né? Então, que bobagem que eu estou falando aqui, não é? Eu tenho conforto, eu vivo bem. Qual que é o ponto aqui do Ney? Ele não tinha herdeiros, e ele dedicou uma vida para a causa da cultura, e ele fez em vida esse processo de conseguir destinar, no caso dele, a sua fortuna, o que fica para instituições que trabalhassem com cultura. Eu acho que isso tem a ver com as causas, né, que a gente fala, quais são as causas que a gente defende, e como, de alguma forma, a filantropia não é apenas sobre pessoas que têm muito dinheiro, né, ou sobre recursos financeiros, é também sobre o que você deixa. E aí isso está relacionado também às nossas causas. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, já que a gente estava falando das causas, né? Então você imagina um mar denso e uma ilha. E você precisa chegar do outro lado. Então agora você imagina um mar denso, uma ilha e um farol. Agora você imagina um mar denso, uma ilha, o farol, e o farol acendeu. A defesa de cotas é isso, eu não sei se elas vão vir, mas vai estar preparado para elas. Eu acho que também é isso, a gente não precisa guardar esse momento de fim de vida. Então acho que isso para mim faz pensar na responsabilidade, sabe, do aqui e agora. Com todo o respeito a quem vai esperar o fim da vida, ou a proximidade com o fim da vida, porque eu acho que a vida nunca se finda, como o Zé coloca aqui, o legado faz uma ampliação da vida. Então, eu acho que tem alguma coisa que você pode doar. O natural é ser generoso. Quando a gente ouve essa história de muito acúmulo de uma fortuna, de bens, e de uma avareza, de uma falta de generosidade, isso para mim é a anomalia. É o contrário. Nós nascemos com a capacidade, com a empatia de dividir. Isso é totalmente natural.
uma paçoca, um pé de moleque, um melão, alguma coisa, um tempo que seja. Essa é a nossa conduta. Isso é ser humano. Isso é viver a comunidade, os outros, a sua própria vida, porque não faz sentido. A fala do Ney é extremamente preciosa, porque você vê uma preocupação, essa sabedoria em transformar todo o seu conteúdo, todo o seu cachê, todo o seu, como é que fala, tudo que você acumulou em um bem comum. Essa é a sabedoria, entende? É isso que precisa ser feito. E justamente, reforço, não fazer isso é que é o antinatural. A gente foi programado para fazer isso, para ser generoso, para viver em comunidade, para ajudar o outro. A aberração é quem não faz. Vocês estão facilitando muito meu trabalho, porque eu quero puxar um áudio que a gente recebeu e aí trazer um conceito e a gente discutir um pouco esse conceito. Olá, eu sou Bárbara, eu trabalho com relações internacionais e tenho uma pergunta para fazer. Eu queria entender um pouco mais sobre o conceito de generosidade radical, radical giving, e como eu consigo fazer mais no meu dia a dia. Existe esse conceito de generosidade radical, que foi cunhado pelo Asha Curran, não sei se eu estou falando certo, com licença, que ele apresenta em 2018 na Stanford Social Innovation Review, que considera que o ato de doar não é uma ação transacional entre os que têm e os que não têm, mas uma expressão poderosa de solidariedade e reciprocidade da sociedade. Aí eu abro aspas. Generosidade não é um substituto à justiça, mas não existe a possibilidade de justiça sem a generosidade. Vocês já tinham ouvido falar desse conceito e vocês sentem que ele está presente na vida de vocês? Já, eu só acho que o Ocidente é vaidoso, né? E a academia é mais vaidosa. Porque se perguntar para os povos originários do Brasil, para os povos originários de África que constituíram o Brasil, isso é uma prática. Se você entra numa periferia, eu acho interessante isso, né? As pessoas precisam conceituar. A academia cria essa vaidade de criar o rótulo, de nomear, de dizer. E aí aquilo vira uma coisa, inclusive, comercial. Bonito dizer, né? Que eu tenho uma generosidade radical. Eu acho que a radicalidade está, inclusive, nesses povos que estão sendo dizimados ainda. Ou a gente pode ver agora, a gente está falando de conflitos internacionais em que as pessoas que estão sendo atacadas se ajudam o tempo todo, se garantem o tempo todo. Isso tem muito a ver com o que o Zeca fala anteriormente. Eu acho que é isso, é da natureza, da condição humana pela sobrevivência. Você precisa da correlação. E aí eu acho interessante o conceito, mas a quem ele vai acessar? Eu acho que, como o Zeca traz, o vivido, o empírico, às vezes, já produz isso. Alguém precisa nomear, inclusive para dar uma volta ao mundo, e as pessoas estão vivendo os lugares de maior precarização, de exclusão social mesmo, que para mim esse é o termo correto, é uma coisa... Esse acúmulo de bens se torna seletivo, né? Inclusive, quando a gente pensa no Lavo Ramos, ele passa por todos os desafios para ser eleito um homem negro, que inclusive essa indústria aceita, permite, que é o casal negro, que a indústria permite, aceita, e que se vira uma referência. Eu acho bonito como eles envelhecem, quando eles colocam isso à exposição. Essa visibilidade, para mim, também é uma generosidade. Quando você é capaz de tornar visível o seu processo de vida, porque você vê o Lázaro mais jovem, o Lázaro de hoje, ele está envelhecendo, ele não tem nenhum problema de estar ali naquela imagem. Até lembra das discussões dele e da Thaís, assim, pública, você fala assim, há uma generosidade dizer assim, olha, a vida é real, gente. É isso. A gente vai fazer. Então, o conceito pode ser lindo, mas eu prefiro quem está na prática cotidiana, quem tá, é porque a gente não distancia o fazer, a prática cotidiana, esperando o conceito. As pessoas... é isso que eu falo o tempo todo. Eu tenho que falar de feminismo muitas vezes. Eu falo assim, olha, nas grandes periferias, do lugar onde eu venho, essas mulheres são feministas. Elas só se nomeiam. Essa radicalidade da generosidade talvez seja para dar um tapa nas pessoas. O radical é uma palavra forte, é uma rebeldia, é alguém que sai da curva, sai do comportamento. Mas ali justamente quando você nomeia isso, e eu não entendo, eu não sei ainda desse conceito inteiro, mas pelo trecho que você leu, isso significa que tem gente que chama uma atenção danada para um ato tão simples que eu acredito que é humano e que a sociedade, a mídia, as histórias, as redes sociais te fazem acreditar que é exceção. Não, a exceção é o avarismo. A exceção é a acumulação. Essa é a exceção.
Nós, quem pratica a generosidade, a doação, a entrega do legado, sabe que isso não tem ninguém falando para a gente fazer isso. Eu não preciso ser um radical para isso. Eu gosto da existência de um conceito como esse, porque alerta quem talvez não tenha inserido no seu dia a dia o conceito de que isso é uma coisa natural. Eu vou querer saber mais. Mas é que o radical vem de raiz, né? Tá ali pronto. Exato, bem dito também. Mais do que de rebelde, é de raiz. De raiz, então você tá... E a raiz é a condição de existência. Mas talvez, se você precisa nomear, é porque a pessoa esqueceu que ela é da raiz, é de Eu tenho raiz. um pouco de controvérsia com isso, porque tem muita gente que não vai se nomear, que não acessa, aí você atravessa... Vou dar um exemplo muito fácil. Essa população de rua que cria os seus cachorrinhos e seus gatos. Isso para mim é inclusive uma demonstração de afeto de uma necessidade, e quem acompanha de perto, as pessoas dizem, não tira o animal daquele, é uma extensão para mim, eu preciso. Isso me faz. E estou falando de fatos reais, você vai lá e vê, alguém vai lá e rouba o cachorro do morador de rua, lógico, alguém deve estar, acredita que se bem intencionado para cuidar, etc. E a pessoa chora durante o dia porque eu quero o meu cachorro, eu quero o meu cachorro. Eu acho que isso também diz muito do... É isso, eu não preciso nomear, sabe? Mas a pessoa tem uma prática. O que me assusta um pouco, não me assusta não, me incomoda, intriga, é que eu preciso nomear mesmo. Eventualmente sim, como ela está dizendo, como esse, eu não sei se é um filósofo, sociólogo que descreveu isso. Eventualmente, assim, categorias, o ideal no mundo incrível não seria necessário que nomeasse nada. Mas são tempos difíceis. Nomear as coisas são importantes, né? Muitas vezes. Mas realmente, uma dúvida que também acho que tem a ver com essa polêmica é se a generosidade é tão intrínseca e tão benquista, por que a gente fala pouco sobre os nossos atos generosos? Ou porque parece que nem Zeca foi contar, pediu licença para contar uma atitude dele, para contar um ato de generosidade. Isso não inspiraria mais as pessoas? Ou não seria uma coisa muito boa? Ai, que legal, a pessoa... Parece que a gente às vezes não quer contar, ou tem que ajudar, fazer o bem sem olhar a quem, ou não se preocupar, ou não querer criar uma imagem positiva em cima disso. Eu acho que falta um espaço para falar. E o espaço, a gente tem um dia a dia brutal, que a gente tem que falar de outras coisas que não isso. Quando, na verdade, primeiro há uma questão que sempre, justamente porque a gente vive uma época de imagem e de superfície, falar de uma coisa dessa parece se envaidecer. Parece que é um ato de envaidecimento e eu acho, portanto, vão. Eu talvez dissesse, mas isso, para que você está falando isso? Você devia fazer isso normalmente e nem precisava sair contando para todo mundo. Então é uma vergonha, sim, de falar sobre isso como se isso fosse necessário. Você não precisa falar que eu não preciso falar que eu sou generoso, eu simplesmente pratico. E não é uma falsa modéstia. Alguns amigos meus sabem, e eu eventualmente agora divulgo em rede social, eu sou um Papai Noel numa creche no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, e é uma coisa que são para poucas crianças ali, e que obviamente ninguém me conhece como pessoa pública, eu chego vestido de Papai Noel, que obviamente é um teatro ali, mas isso é uma coisa tão incrível, e isso me preenche tanto, que eu não preciso sair contando para todo mundo. Aquilo é o que eu faço já há alguns anos, via uma amiga enorme, que se vir isso, ela vai saber que é a Clarice, e isso nos preenche, ela cuida dessa creche todo, pede a minha ajuda, e isso é como não dizer não. Eu acho que há os dois lados, primeiro o da aparência, da vaidade, e que é talvez negativo, e da surpresa de eu precisar contar alguma coisa que não deveria ser um destaque, porque eu faço isso normalmente. Se a gente analisar essas outras questões, talvez a gente encontre mais espaço para falar isso de uma maneira natural. O mundo nunca teve tantos bilionários quanto a gente está tendo atualmente. Bilionários. Existe um conceito chamado limitarismo, mais um conceito aí que alguém criou, mas é que pensar num limite de fortuna, né, que nunca existiu. E uma pessoa que precisa de o limite seria 999 milhões de dólares para não ter bilionários. Mas uma pessoa que precisa mais disso para viver, né, poderia ser um sociopata. A frase é quem defende o conceito da gente pensar num limite. Se o mundo nunca teve tantos bilionários e a gente tem essa consciência da generosidade como algo que é fundamental para a nossa existência, que é uma coisa que faz a nossa existência ter sentido, e talvez a gente esteja vivendo essa epidemia da solidão, essa epidemia de
tantas questões de saúde mental também por conta desse desequilíbrio que a gente está nesse mundo atual, assim. O que está acontecendo e quais são os caminhos possíveis para a gente tentar questionar isso, reverter isso? Vocês têm reflexões a respeito O desse tempo todo. o tempo O tempo todo? todo. O Brasil tem um ditado ótimo, inclusive. Para farinha pouca, meu pirão primeiro. O problema é que é uma terra que pode produzir muita farinha, muito pirão, e quem inventou que está faltando. Acho que geral, você pensa assim, eu acho que também, eu acho que a ideia do luxo, que é uma mentira bem contada, né? Que é sempre uma mentira bem contada. Isso aqui vai acabar, isso é uma escassez. Aí você descobre que o ouro não vai acabar, que a pedra preciosa não vai acabar, que as grandes marcas estão fazendo pele sintética e cobrando o mesmo preço que era a pele animal, que todo ano tem um lançamento de um produto. Eu acho que tem uma série de coisas. Mas, para mim, o eixo principal é a ausência de pertencimento. Se a gente pensar que a humanidade é um lugar de pertencimento e que, inclusive, muita gente criou os não humanos, as pessoas trans, as pessoas negras, pessoas com deficiência, as pessoas idosas, essas são as categorias não humanas, né? As pessoas empobrecidas são os não humanos para produzir os super-humanos, inclusive, que são esses que acumulam. Acho que tem a ver com o que o Zeca coloca antes, né? De por que eu preciso ter uma vaidade sobre aquilo que eu faço com a minha generosidade. E aí não tem jeito. Generosidade exige uma coisa: afeto, afetividade. É o que afeta, que atinge o outro. Uma vez que, para o outro lado, você precisa de um narcisismo. Mas agora, a conta que a gente precisa pensar, fazer é o quantos pobres se faz um bilionário. De quem que eu estou tirando para ter esse lugar? Inclusive, quem são essas pessoas que cultuam, essas pessoas que acumulam? Vou colocar dinheiro aqui, porque na verdade não tem. Se você acompanha mesmo, se você pensa, faz parte da historicidade humana, né? Os reinos, os poderes, as ideias de controle, porque na verdade nada mais é do que uma ideia de controle financeiro sobre vidas humanas. Eu tenho condição, a gente vê agora alguém que tem que tocar no assunto, né? Um Donald Trump que briga com outro sujeito. Não por acaso, homens brancos, cis, sendo que um deles é pai de uma menina trans, que não quer relação nenhuma com o pai e que inclusive faz shows de drag queen para apoiar, sendo uma menina trans, para apoiar a população LGBT, que é a filha do Elon Musk. Então você para e pensa, e ao mesmo tempo ele tem uma treta pessoal com o Donald Trump, que hoje são símbolos de poder financeiro, porque em termos de poder político é um desastre, mas em termos de controle de poder financeiro, os dois discutem a parte de controle financeiro. E aí é uma pergunta boa, inclusive, porque você olha assim, eu acho que não é só acúmulo de dinheiro, mas é uma propositura de execução de vidas. Porque se eu sou tão bilionário, como eu não consigo contribuir para cessar uma guerra? Ao mesmo tempo, quando é que foi diferente? O corte você pode fazer na história a qualquer momento. O conceito de bilionário é super moderno, claro, super contemporâneo. Mas se você pegar a Europa na Idade Média, os senhores feudais era exatamente isso, uma extrema concentração de renda. E aí, claro, eu estou sendo eurocentrista, porque obviamente é a nossa referência histórica, cultural. Eu estou lendo um livro agora fascinante, entre alguns que estou lendo, de uma jornalista inglesa, sobre uma escola de treinamento de elefantes no Congo. Na virada do século. É um pouco parecido com um livro brasileiro maravilhoso, chama 14 Camelos no Ceará, não sei se já viram, que é maravilhoso. Aquelas ideias de virada de século, até iluminadas, mas deu muito errado. O rei Leopoldo, que obviamente é uma das piores pessoas da história da humanidade, resolveu fazer um empreendimento na África, levar elefantes indianos para a África, porque eles seriam domesticáveis, ao contrário dos elefantes selvagens da África. As pessoas são muito interessantes. E aí, o ser humano é fascinante. E aí, essa jornalista descreve que encontrou com pessoas na África, no meio do Congo, que tinham um acúmulo de poder e também de crueldade, ali o valor era talvez as presas do elefante que eram acumuladas, mas de exploração do ser humano que passa à margem da história eurocentrista que a gente tem de referência. E eu só estou pensando nisso quando você está falando e provocado por essa pergunta, dizendo que qualquer corte que você faça na história, você vai ter essa distinção do ser humano. Ao mesmo tempo, você tem. Eu não tenho tanto conhecimento da história antiga, mas a partir da Idade Média e do Renascentismo, você tem ondas
de possíveis apaziguamentos ou amortizações desse processo. Seja, por exemplo, a Revolução Francesa, por exemplo, que é uma coisa assim, seja nos anos 60 toda a contracultura, seja recentemente no Brasil uma restrição de renda. Então a gente precisa lembrar que a história é sempre um ciclo, jamais uma seta. É uma espiral. Nunca é uma seta. E aí qual é a solução, que é o pouco que você sabe? Onde é que isso começa? Isso começa na natureza humana. E a gente enfrenta o ciclo. Se a gente tem hoje em dia essa urgência de dizer isso, que obviamente é quase uma obviedade, nunca houve tanta acumulação de poder. Se você fizesse esse corte em 1617, tinha a mesma coisa. Nunca houve na história tanta acumulação de poder naquele contexto histórico-geográfico. Então sempre houve. Ao mesmo tempo, tivemos e teremos sempre a capacidade de, com pequenos movimentos, eles são sempre individuais de alguma maneira, e aí é que passa pelo coletivo, de combater isso e de criar perspectivas otimistas e de, se não de uma solução, de um alívio temporal para que volte ao novo ciclo, a gente volte a ter essa crença de que a gente é possível. Vocês chamaram aqui para conversar, um cara que é muito otimista, muito otimista. Eu sei que as pessoas são interessantes, elas vão lutar. E claro, com muito sacrifício, com histórias horrorosas, talvez, olhando uma micro-perspectiva, a gente está vivendo um momento horrível. Tivemos vários durante a história. E a gente está aqui, super confiante, apostando em doações e seres humanos se comportando como seres humanos e não como as exceções avaras e mesquinhas. Então, eu acho que é um pouco um conceito, eu nem sou estudante de filosofia, mas um pouco nietzschiano da história. Você não percebe que você está no meio da história, mas isso aqui está em movimento. Eu faço parte disso, né? Como está no trânsito, falar que raiva, que esse trânsito, você está num carro ali no meio, você está contribuindo para isso. Então a gente está nesse processo. Eu não sou um desesperado, pelo contrário, eu acredito nesses faróis. E a gente tem no Brasil, a gente tem pessoas incríveis, a gente tem pessoas maravilhosas, gente horrível também, que explora os outros, que ganha uma verba publicitária para fazer os outros perderem dinheiro. Vocês sabem do que eu estou falando? Tem gente horrível, mas tem gente tão boa. E a gente, talvez neste momento, 2025, a gente está falando, não estamos nessa contracultura, nessa reação forte. A gente acabou de ter, se não tão bem sucedido assim, mas um respiro de distribuição de renda no país que, puxa vida, nesse país horroroso que a gente tem em tantos aspectos, tem brilhos de esperança e de construção de um ser humano mais digno, assim. Vamos ser outro quando? É a pergunta. Mas eu acho que pensando como você está propondo, se a gente pensar que quem acumula pode ser o perverso, tem mais gente boa no mundo que gente ruim. Sem dúvida, mas sem muito poder. Vou voltar. Eu sou que nem você. Aí tem um lugar, até sou um pouquinho mais, porque eu sou mais montessoriana, essa coisa assim, de que você pode fazer independente, só dar condição para a pessoa se desenvolver, né? Eu sou bem mais montessoriana, assim, vamos preparar o espaço. Então eu acho que já está dando bom. Eu sou sempre positivo. Eu acho que já está dando bom. Tá difícil, porque se abre... Mas eu vou fazer uma coisa, Zé, que é muito do ponto de vista de onde você está. Porque eu fico vendo pessoas, e aí eu tô falando mesmo de profundidade, assim, que tá com a vida tão bem, mas tão bem, assim. Porque eu vou lá e olho, assim, eu não vou exemplificar aqui porque não cabe nesse caso, mas eu vou, se eu visito uma família, eu adoro que as pessoas vão lá empoderar a pessoa. Vamos lá empoderar a pessoa. Aí você chega a pessoa, acorda às 3h30 da manhã para viver de reciclado. Aí você já olha para aquelas pessoas assim, eu vou empoderar alguém agora às 3h30 da manhã, puxa uma carroça. E é isso, a pessoa tá lá, você vai conversar com a pessoa, realmente algumas coisas a gente consegue dizer dentro, é uma coisa que você aprende no tráfico de pessoa humana, violência de gênero, etc e tal, vítimas de violência de gênero, você não se movimenta enquanto a pessoa não se reconhece. Você tem que dar autonomia para você falar assim, olha, eu estou nessa precariedade, eu estou nessa condição, e não é consolo não, você tem que ter respeito pela vida da outra pessoa. Aí se essa pessoa criando 3 filhos e te sorri, você fala assim, sabe, eu não consigo, eu transferir para ela os meus valores, olha, mas isso é uma miséria, eu vou e aprendo, falo assim, olha, então como é que você dá essa volta por cima, né? Como é que se sacode por isso que agora me faz pensar que
tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. Porque a gente também vê agora, por exemplo, é que eu não quero dar nomes aqui para criar comoções, mas a guerra, a principal guerra, a quantidade de gente que foi para a rua para pedir essa paz, para pedir para essa dignidade, tem mais gente boa no mundo, né? Se a gente pensar bem. E a gente tem arte, que é o mais lindo de tudo. Porque a arte é o que vai além do humano, né? É o que o humano excede dele mesmo. A arte também carece de generosidade. Porque a arte não se faz só para si. Se não há uma correlação, a arte se perde. Volto ao Lázaro Ramos, que diz exatamente isso, que tudo que ele fez com o backup, assim, com a estrutura da arte podendo ajudar ele. E se você tiver uma dúvida que a arte é o extra-humano, leia Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que é provavelmente o livro Mas uma frase bonita também para isso, mais lindo sobre arte. que é do Nietzsche. Só posso acreditar num Deus que saiba Deus. Que essa é a brecha, assim. Eu vou pedir para vocês darem a gente já está chegando no nosso tempo. O papo vai render, a resenha aqui vai longe, é uma delícia ouvi-los. Mas compartilhem um pouco essas dicas, assim, que vocês querem que as pessoas possam aprender um pouquinho mais também e se inspirar. E compartilhem os arrobas, como que todo mundo pode seguir vocês. Tá atento, por favor. Uau, né? Acho que como... Então, eu sou montessoriano, eu queria escutar as pessoas mais do que falar, assistir as pessoas mais do que propor. Até eu acho que também tem essa transferência, né? O Zeca vai se responsabilizar, Leon vai... Aliás, a palavra que eu mais tenho gostado é responsabilidade. Você precisa assumir responsabilidade. Porque a gente tem uma ideia, inclusive, quando a pessoa é má, que ela não está sendo responsável. Não dá. Ninguém é tão inconsciente. A maldade é isso. E a bondade também é sobre responsabilidade. Ter uma consciência do que você faz, porque te faz bem. Porque não é uma ideia de assim, olha, eu vou lá, vou demarcar, exatamente como o Zeca, inclusive, vou expor, vou promover. Me faz bem. Me faz bem porque é bom de verdade, porque tem o bem. Agora, assim, olha, acho que das referências, eu diria a minha mãe, mas minha mãe não está aqui, não tem livro. Mas a minha mãe teve 10 filhos e criou vários outros. Então, eu me lembro, até quando eu ia para casa das patroas, na hora que eu tinha ciúmes da minha mãe, ela amamentando a criança que a patroa deixou para ela cuidar. Então, ela dava o próprio peito. Então, essas mulheres negras, acho que a história de mulheres negras, e não vou citar muitas aqui, não, acho que as pessoas leiam, pesquisam, vejam o que essas mulheres negras têm feito por essa nação. Obrigada, Neon. Arroba Neon Cunha. Arroba Neon Cunha. Arroba Neon Cunha. Eu acho Obrigada. que eu vou em uma frase muito simples, porque não é fácil, mas não é nada fácil. Parece que tudo joga contra, absolutamente tudo joga contra. Qualquer coisa coletiva começa em uma pessoa. E essa negatividade, esse aparente desespero que a gente vive, ele tem um inimigo poderoso que é você. Você é revolucionário. E porque você contamina os outros que querem fazer uma coisa boa. E essa busca é pessoal. Eu já não sei quantas vezes eu citei isso, eu cito mais uma vez a revista The Economist, que parece a coisa mais pretensiosa do mundo, pelo contrário, é a revista mais pé no chão, é o melhor texto do mundo, e eles escrevem na página 3 deles, sempre, The Economist, publicado desde 1848, para tomar partido na severa luta entre a ignorância, que puxa para trás, e a inteligência, que puxa para frente. Mais ou menos isso. Eu sei que lado eu tomei. A escolha é sua. Eu sei, eu quero o lado da sabedoria. E veja que não é da inteligência, nasci inteligente. A inteligência talvez sim uma coisa genética, da natureza, mas a escolha da sabedoria é sua. Uma pessoa responsável. Isso é legado, né? É isso. Seus arrobas, caso... Arroba Zeca Camargo Mundo. Facílimo. Muito obrigada, Neon. Obrigado. Muito obrigada, Zeca. Que agradeço. Obrigado pela conversa. E essa conversa continua nas redes. Tem um comentário, tem alguma crítica, sugestão. A gente é o @Instituto MOL. Estamos no Instagram e no LinkedIn. Até o próximo episódio.